Fala galera, beleza? Vini novamente aqui para mais uma aula de odontologia e na aula de hoje dando continuidade às nossas aulas de biossegurança, ainda mais depois da pandemia, nós ficamos muito mais atentos à biossegurança. Então nessa aula nós vamos conversar sobre um tema importantíssimo, que nós sabemos que na odontologia existem diversos tipos de produtos, sanitizantes, produtos antissépticos e diversas outras funções para auxiliar na degermação, para auxiliar na antisepsia, na desinfecção, em vários tipos de processos, tá? E nessa aula nós vamos falar dos desinfetantes mais utilizados em odontologia, esses produtos químicos que auxiliam nesse processo de eliminação de vírus, bactérias, fungos e até mesmo esporos bacterianos, tá? No processo de esterilização. Começando explicando o conceito de desinfecção, pois nós sabemos que na odontologia existe antisepsia, asepsia, desinfecção, esterilização, limpeza, desgermação. Tem muitos tipos, tem muitos nomes parecidos, mas que têm funções diferentes. Desinfecção é um processo físico ou químico que elimina micro-organismos de objetos ou superfícies inanimadas, exceto os esporulados, tá? Esporulados, ou seja, esporos bacterianos, só são eliminados por processo de esterilização. Então, assim, aqui nós temos dois produtos que em altas concentrações e utilizados de forma correta, eles chegam a ser esterilizantes. Então, eles eliminam os esporulados. Já passa do nível de desinfecção para esterilização. Mas a maioria dos desinfetantes, eles fazem o processo de desinfecção. Ou seja, um processo físico-químico que elimina micro-organismos de objetos e superfícies inanimadas sem eliminar esporos bacterianos. Isso é classificação de desinfecção. Então vamos começar falando sobre os tipos de desinfecção. Nós temos desinfecção de baixo nível, de nível intermediário e de alto nível. De baixo nível, pouco utilizada, já que tem um baixo nível de desinfecção, não é tão recomendado numa clínica odontológica, já que ela tem pouca ação antimicrobiana. O que nós mais utilizamos em odontologia é a desinfecção de nível intermediário e de alto nível. De nível intermediário, ela destrói grandes tipos de micro-organismo, tá? Sem, como já disse, eliminar esporos, tá? Não elimina esporos. Destrói grandes tipos de micro-organismos sem inativar ou eliminar esporos. Já de alto nível, além dessa destruição de grandes tipos de micro-organismo, também inativa esporos, tá? Senão seria esterilização. Ela é a mais próxima de uma esterilização, mas não é uma esterilização. Ela só vai inativar os esporos, coisa que uma desinfecção de nível intermediário nem isso faz, nem inativa os esporos. Já de alto nível, já inativa esporos bacterianos. Nessa aula aqui nós não vamos nem comentar sobre os baixo nível, somente nível intermediário para cima, que são os mais utilizados. Começando com o clássico mais utilizado ao redor do mundo, que é o álcool etílico 70%, o álcool 70%, seja em gel ou seja em líquido. Ele tem uma desinfecção nível intermediário, tem uma ótima ação germicida, ou seja, ele é bactericida, ele é fungicida, virucida e também tuberculocida, ou seja, ele elimina também o vírus da tuberculose, tá? Ele tem uma fácil aplicação, é compatível com metal, compatível com vários tipos de superfícies, tá? E o seu método fácil de aplicar é somente friccionar em torno de 10 minutos, já vai fazer seu efeito. Porém, também, como tudo, existe desvantagens, né? O álcool é volátil, ou seja, ele evapora muito fácil. Ele é inativado quando tiver matéria orgânica no local. Então, se tiver matéria orgânica, ele vai ser inativado, não vai ter função. Além disso, é inflamável, ou seja, é perigoso de acontecer explosões, ou queimaduras. E também opacifica acrílico e resseca plástico. Então, essas são as desvantagens. Mas é praticamente um dos mais utilizados ao redor do mundo, em tudo quanto é lugar, utiliza álcool 70. Seguindo, temos o hipoclorito de sódio 1%, tá? Também de desinfecção intermediária, tem um amplo espectro, já que ele é bactericida, fungicida, virucida e esporicida, assim como o álcool, tem uma fácil aplicação. Lógico, existem vários tipos, também você pode aplicar como se fosse um álcool, assim, aplicar e limpar, mas é mais recomendável utilizar o hipoclorito de sódio 1% com uma imersão, deixar meia hora imerso o material, vai agir de forma muito melhor, tá? Ele tem uma ação muito rápida, ele é indicado para materiais não metálicos e termossensíveis, e também é solúvel em água.
Por que não metálicos? Porque como desvantagem, ele é corrosivo em metais, então devemos ter cuidado de não utilizar em metais, tá? Ele é instável, irritante para mucosas, inativado na presença de matéria orgânica, assim como o álcool, e também ele pode manchar roupas, tá? Então devemos ter cuidado, pois pode manchar a roupa nossa ou do paciente, por exemplo. Esse é o hipoclorito de sódio, muito utilizado também, não somente para desinfecção, mas também temos hipoclorito de sódio utilizado até mesmo para fazer canal, né? Utilizar como uma substância química auxiliar, assim como a clorexidina, tem também hipoclorito de sódio. Seguindo, temos a clorexidina. Geralmente, quando nós indicamos a clorexidina como um antisséptico, né, na sua grande maioria das vezes como um bochecho de gluconato de clorexidina, nós utilizamos geralmente a 0,12%. Quando o paciente vai ingerir, né, essa clorexidina. Mas, como um desinfetante, ela é muito potente, de 2 a 4%. Tá? É um desinfetante antisséptico intermediário, também é um nível intermediário, como nós já falamos outros. Tem um amplo espectro, já que ela é bactericida, fungicida, virucida, e tem fácil aplicação. E como grandes características, ela tem uma ação prolongada, ou seja, ela pode agir por horas ali, é muito importante. Além disso, ela é altamente segura para o nosso organismo, não é tóxica, isso é uma vantagem. Como desvantagem, ela também é inativada na presença de matéria orgânica, não surte efeito em esporos ou vírus encapsulados. Vamos seguir agora para um alto nível. Vamos falar de duas substâncias de alto nível de desinfecção. Começando com ácido peracético 0,2%. Ele tem um alto nível de desinfecção com um amplo espectro de ação, né? Ele é bactericida, fungicida, virucida e esporicida. Tem fácil aplicação e a imersão durante 10 minutos com uma ação rápida e não forma resíduo tóxico. Ele é efetivo em matéria orgânica, isso é um grande diferencial, já que nós falamos de muitos que não são efetivos em matéria orgânica. O ácido peracético ele é efetivo em matéria orgânica e em alta concentração e uso recomendável, ele chega a ser esterilizante. Ou seja, ele é um desinfetante que chega a um alto nível que pode chegar até uma esterilização. Nós esterilizamos materiais geralmente ou numa autoclave, ou numa estufa, ou em indústrias com óxidos, né? Mas nesse caso, ele pode chegar a um nível de esterilização. Mas como desvantagem, ele é instável quando diluído e é corrosivo em metais, certo? Mas é um ótimo desinfetante de alto nível com grandes diferenciais, certo? Vamos falar então do último agora, que é o glutaraldeído 2%. Também é um desinfetante de alto nível com amplo espectro, já que ele é bactericida, virucida, fungicida e esporicida. Geralmente o melhor jeito de utilizar é fazer uma imersão durante 30 minutos, com uma ação rápida, não é corrosivo e tem atividade também até mesmo em matéria orgânica. Mesmo que tiver presença de matéria orgânica, ele vai ter sua atividade desinfetante. O glutaraldeído, em alta concentração, também é esterilizante, tá? Então, muito importante. Já como desvantagem, ele é irritante para a pele e mucosa, altamente tóxico e irritante, até mesmo para quando for inalar e também para a nossa mucosa ocular. Recomenda-se quando for utilizar, estar em ambiente ventilado e arejado, tá? Não um local fechado, já que ele é muito tóxico e irritante. E além disso, a sua vida útil é reduzida após diluído. Tem uma vida útil curta quando ele é diluído, tá? Fora isso, é um excelente desinfetante de alto nível, assim como o ácido peracético, o glutaraldeído, ele é muito utilizado quando queremos desinfetar com grande eficiência, certo? Então essa foi a aula, galera. Espero ter ajudado. No mais, fico por aqui. A gente se vê numa próxima aula. Um grande abraço e até mais.